Já se perguntou como as tartarugas conseguem facilmente saber o caminho de casa? Há mais de 50 anos, cientistas discutem como as tartarugas são capazes de retornar todos os anos à praia onde nasceram, para depositar seus ovos, e nas mesmas areias. A solução do mistério já se sabia, tem a ver com os campos magnéticos da Terra. Mas esta resposta ainda não era suficiente. Bem, antes eu preciso te dizer o que é o campo magnético da Terra. O campo magnético ele existe no interior da Terra e faz com que ela seja um grande ímã. É formado devido à alta temperatura do núcleo terrestre, às correntes de convecção e ao efeito Coriolis. É composto por dois polos magnéticos, que estão em direções opostas aos polos geográficos. Enquanto o polo sul magnético se localiza no polo norte geográfico, o polo norte magnético se localiza no polo sul geográfico. Sabe-se que as tartarugas marinhas são capazes de orientar-se por meio de campo magnético da Terra. Assim, navegando milhares de quilômetros em mar aberto e retornando à sua praia natal em época reprodutiva para desovar. Essa orientação só é possível de ocorrer devido a dois tipos de ações do campo magnético sobre as tartarugas. Uma das formas é conhecida por direcional ou bússola, e a outra por mapa magnético. A forma de orientação direcional ou bússola é quando a informação emitida pelo campo magnético ocorre de forma direcional. Neste caso, a tartaruga é capaz de se direcionar ao norte, por exemplo. Já a outra forma é conhecida como presença de um mapa magnético, no qual o animal é capaz de derivar informações da posição do campo da Terra, o que significa que a tartaruga consegue captar a posição do campo magnético terrestre para se mover em direção ao seu destino. Com isso, se a tartaruga seguir em direção, ela irá usar a bússola magnética, mas se ela precisar seguir uma posição, ela usará o mapa magnético. Essa percepção do campo magnético pelas tartarugas marinhas pode ter relação com a presença de partícula de magnetita, que nada mais são do que bases minerais presentes em seu tecido encefálico. Nesta representação do campo magnético da Terra, o diagrama mostra as linhas de campo, setas, cruzando a superfície da Terra como um ângulo de inclinação, formado entre as linhas de campo e a Terra, e varia com a latitude. No equador magnético, a linha de curva da Terra, as linhas de campo são paralelas à superfície da Terra. As linhas de campo tornam-se mais inclinadas à medida que viajam para o norte em direção ao polo magnético. O diagrama mostrando vetores de campo geomagnético que, a princípio, fornece às tartarugas informações sobre a posição. O campo presente em cada localidade da Terra pode ser descrito pela intensidade total do campo e o ângulo de inclinação. Além disso, estudos recentes evidenciaram que as tartarugas marinhas também são capazes de reconhecer assinaturas magnéticas específicas presentes nos litorais. De acordo com pesquisadores da Universidade da Carolina do Norte,
A tartaruga é capaz de marcar o campo magnético da praia em que nasceu, enquanto ainda era filhote, e usar para retornar a esta mesma praia quando está em sua época de desova. Isto é provável de acontecer, porque cada praia tem como se fosse um código específico de campo magnético. Então, enquanto filhotes, essas tartarugas são capazes de gravar esses códigos e usá-los posteriormente quando houver necessidade de voltar à terra firme para desovarem. Bem, mas por que elas têm necessidade de voltar à mesma praia que nasceram para alinhar seus ovos? Para os pesquisadores, as tartarugas voltam à praia de nascimento, pois este comportamento evolutivamente selecionado é a única certeza que irão fazer a postura dos ovos em um lugar ideal para o desenvolvimento destes. Porém, a certeza de lugar ideal para o desenvolvimento de seus ovos não tem sido garantido, tendo em vista que, ao retornarem à sua praia natal, as fêmeas podem encontrar um ambiente bem diferente de quando elas nasceram, uma vez que seu habitat de desova tem sofrido com a crescente ocupação litorânea, como por exemplo a construção de edifícios, barracas de praia e muitas coisas mais. Diante de anos de estudos para buscar entender como as tartarugas marinhas seriam capazes de retornar às praias em que nasceram para depositar seus ovos, elas se mostraram capazes de completar sua migração com sistemas de orientação bem aprimorados, utilizando como orientação de campo magnético da Terra e o reconhecimento de assinaturas magnéticas específicas à praia em que nasceram. O fato é que a migração das tartarugas marinhas ainda possui alguns mistérios, e os pesquisadores precisarão de mais estudos para tentar entender o comportamento desses répteis.